Amados, a paz do Senhor para todos, uma boa noite a todos, que Deus abençoe aos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Deoclides. Nós vamos a uma pequena reflexão nesta noite, falando sobre o obreiro, que se encontra no livro teológico de Ética Cristã, um livro muito importante, Ética Cristã. E eu quero estar lendo aqui alguma coisa para os amados irmãos, porque é muito importante quando nós aprendemos sobre o que é ética ministerial e ética do obreiro, né? Muito importante. Eu quero ler para vocês, começar aqui pelo seguinte: o obreiro e seus colegas de ministério. O sucesso ministerial do obreiro cristão é resultante de uma série de fatores, os quais é impraticável mencioná-los na sua totalidade aqui. Queremos enfatizar, porém, que todas as vezes que você se ver diante de um obreiro de sucesso, saiba que ele é um homem cercado de amigos e que goza de um bom relacionamento com os seus colegas de ministério, sejam eles ministros que trabalham em campos que não o seu, sejam eles os seus cooperadores imediatos. O obreiro e seus cooperadores. Que o obreiro cristão, queira ou não, a posição que Deus lhe designou sobre os destinos da sua igreja o faz um líder. E para exercer essa liderança com proficuidade, ele precisa atinar para o seguinte: tratar bem os seus obreiros cooperadores na qualidade de coparticipantes das responsabilidades do ministério que Deus lhe confiou. Segundo, nunca tomar decisões afetas à igreja e ao interesse da obra de Deus sem prévia consulta com seus cooperadores. Uma vez tendo o apoio deles, pode pô-las em execução na certeza de ter o apoio deles até o fim. Do contrário, terá contra eles até o fim também. Terá o contra deles até o fim, entendeu? Então, terceiro, não force os seus cooperadores a tomarem decisões só porque estas lhe parecem as melhores. Ouça-os, levando em consideração as opiniões deles. Não se constitua consciência dos seus cooperadores. Eles são gente como você, consequentemente têm cabeça e juízo como você. Haja como mediador apenas, pois ninguém, nem mesmo você, gosta de ser levado a fazer alguma coisa sob pressão. Então veja bem que você não pode tomar nenhuma decisão sem primeiro conversar com seus cooperadores, com seus obreiros, sem conversar com aqueles que estão do seu lado. Qualquer projeto, qualquer coisa que o pastor vai fazer, ele tem que chamar a diretoria, chamar o corpo de obreiros. O que vocês acham desse projeto? Se os obreiros aprovam ou não, para ambos trabalharem juntos. Obreiros e pastor, pastor e obreiros, igreja trabalhando junto. Você também, como pastor, você não pode impor nenhuma ordem e querer que os seus obreiros façam isso sem que eles queiram fazer, porque ninguém pode fazer nada forçado, né? Então, o sexto, evite falar mal dos seus cooperadores, principalmente no púlpito. Há aquelas pessoas que usam o púlpito da igreja para atingir os obreiros, falar mal dos irmãos, falar mal de fulano, Bertrano, que está assim assado. O púlpito da igreja é um lugar santo. Você não pode levar desabafo, você não pode usar o microfone para atirar e bater em ninguém. Você tem que ser ético e ter educação, né? Você evite falar mal dos seus cooperadores, principalmente no púlpito, diante da congregação. Quando verificar que algum deles se fez repreensível, repreende-o pessoal e individualmente. Se ele insistir no mesmo erro, chame-o à atenção na presença de mais 2 ou 3 obreiros. Caso insista, repreenda-o diante da congregação, para exemplo dos demais. Sétimo, caso descubra que tratou mal um dos seus cooperadores, principalmente no uso do púlpito, tenha a humildade de pedir-lhe perdão diante do púlpito, né?
porque diante da congregação, esta é uma forma de dar exemplo aos demais obreiros e crentes em geral. Tenha a humildade de saber distribuir atividades com seus cooperadores, uma vez por outra, congratulando-se com aqueles que desempenham bem as suas funções. Aprenda a não fazer o trabalho de 10 quando pode pôr 10 a trabalhar. Não venha querer fazer o trabalho de 10, né? Afinal de contas, a obra do ministério não é trabalho de um homem, é uma atividade de todos. O sucesso ministerial do obreiro depende do seu bom relacionamento, não só com os obreiros, seus cooperadores, mas também com os demais obreiros, seus conhecidos, que ainda que não trabalhem consigo. No entanto, em algum outro lugar, estão empenhados também nas lides do ministério cristão. Para que este bom relacionamento seja mantido, é imprescindível que o obreiro atente para o seguinte: não fale, nem aceite que qualquer outra pessoa fale mal do seu colega de ministério na sua presença. Se você teve algum motivo de aborrecimento com o seu colega de ministério, evite usar o púlpito para desabafos contra ele. Pelo contrário, procure-o pessoalmente e ponha fim ao problema. Mostre-se voluntarioso para ajudar os colegas que, porventura, estejam sofrendo algum tipo de problema em seus campos, principalmente os que moram mais perto do seu campo de trabalho. Sempre que ele for oferecer a oportunidade, visite-o nessas circunstâncias. A visita do amigo sempre ajuda muito. Quando convidar um obreiro para pregar, ensinar ou cantar em atividades da sua igreja, tenha o cuidado de hospedá-lo da melhor maneira possível. Cubra também as suas despesas de viagem sempre que possível. Dá dele uma oferta extra. Ele a receberá não como pagamento do seu trabalho, mas como um gesto de gratidão da sua parte. Evite a fama de brigão, grosso, mal-educado e intransigente com seus colegas. Antes de julgar a ação do seu colega, pergunte a si mesmo: o que eu teria feito estando no seu lugar, no lugar dele? Evidentemente, você sempre terá alguém que se lhe oporá. Isto é parte quase que inseparável do seu trabalho. Porém, não permita que os seus amigos se afastem de você pelas suas intransigências. Para ajudá-lo nesta área, aconselharíamos que os nossos obreiros leiam livros, leiam a Bíblia, bons livros, possam comprar bons livros para ler, estar sempre meditando, para que possam aprender, ter realmente um comportamento ético de obreiro, porque isso é. Então, o pastor, amados e queridos irmãos, o pastor, ele tem que treinar os seus obreiros a não falar mal de ninguém em cima do púlpito, a não usar o púlpito da igreja para desabafar, falando mal dos seus colegas de ministério. O pastor da igreja tem que ensinar o corpo de obreiros a recepcionar bem as pessoas que chegam na igreja, a tratar bem as pessoas que chegam na igreja, principalmente quando chegam visitantes. A maioria dos visitantes que chegam, elas muitas das vezes vão arrasadas, vão arrebentadas, pessoas que estão arrebentadas com o coração dilacerado por palavras que ouviu em desespero, pessoas que estão sofrendo no psicológico, pessoas que estão à beira de uma separação, pessoas que pensou naquele dia até em suicídio, pensou em suicídio, pessoas que passam por diversas dificuldades e problemas. Então muitas dessas pessoas, elas vão à igreja para ouvir uma palavra de conforto, e ali com o poder de Deus na igreja, essas pessoas saem confortadas, mas muitas das vezes essas pessoas precisam de um abraço, precisam ser bem recepcionadas. Então os pastores têm que ensinar a igreja a recepcionar meus irmãos, porque quando uma pessoa chega na minha casa, a minha atenção não é estar voltada para os meus
A minha atenção não está voltada para os filhos, para a esposa, a minha atenção vai estar voltada para quem chega. Então você, pastor, que tem a sua igreja, né, quando chegarem visitantes, pessoas que estejam atentos, os obreiros estejam atentos, né? Chegar pessoas de idade, pergunta se quer tomar uma água, estejam atentos às necessidades dos visitantes, chega para os visitantes, os obreiros, diáconos, são os diáconos que fazem o trabalho de servir o povo, né? Porque os diáconos é isso, né? O diácono é aquele que serve, que está a serviço. Chegue para essas pessoas e diga assim: olha, vocês precisarem de alguma coisa, olhe para mim, levante a mão, que eu venho aqui até você para saber o que você está querendo. Talvez a pessoa apertou naquele momento, ela quer ir ao banheiro, né? Ir ao banheiro, e aquela pessoa fica ali perdida sem saber. Então, muitas das vezes, é bom você perguntar ao visitante, qualquer problema aí que você quiser, levante a mão que eu venho até você, e aí você vai dizer qual a sua necessidade, que eu vou estar pronto para te ajudar. Às vezes a pessoa quer tomar uma água, né? Então isso é muito importante, você ficar atento. Às vezes chega um visitante, uma mulher com uma criancinha de colo, às vezes a criança ali faz a necessidade ali, aquela mulher quer ir até um banheiro para limpar aquela criança, trocar, e aí aquele visitante fica sem saber até onde é o banheiro, né? Tem algumas igrejas que o banheiro é em cima do púlpito, né? Tem que passar por cima do púlpito para chegar até o banheiro, então há uma dificuldade até do visitante se locomover e ficar no meio da igreja como barata tonta procurando onde é o banheiro. Então é bom que os obreiros, principalmente os porteiros, diáconos, chegue para essas pessoas e pergunte: olha, se você quiser ir ao banheiro, tomar uma água, qualquer coisa, qualquer necessidade, você levante a sua mão, olhe para mim, levante a mão que eu vou até você, né? Isso é muito bom. Então aquela pessoa vai se sentir bem, ficar segura, se sentir mais confortável quando chegar nesse ambiente. Mas tem igrejas que chegamos por aí, que você chega na portaria e aí são obreiros mal educados, obreiros mal treinados, obreiros que às vezes até ouve, mas não aprende, né? Entra aqui, sai aqui. Você chega, passa pelo obreiro, o obreiro está lá parecendo um segurança na porta, você passa por ele, fica olhando para a esquerda, para a direita, para ver se acha um lugar para sentar e não encontra, e aquele obreiro olhando para a tua cara. Isso é falta de educação, são obreiros que não estão preparados para estarem na porta. Então isso tudo faz parte da ética do obreiro. Então o pastor tem que ter uma equipe treinada, o pastor tem que marcar reunião com a equipe de obreiros, treinar os obreiros a saber recepcionar, porque senão a obra não cresce. E muitas pessoas, amados, que vão a esses lugares, essas igrejas, muitas pessoas que se dirigem a essas igrejas para fazer uma visita, muitas delas acabam até ficando lá, né? Às vezes está sem um lugar para congregar, saiu de uma igreja, está aí visitando e quer uma igreja para congregar. Muitas das vezes pelo o carinho, o amor daqueles irmãos para com aquela pessoa acaba atraindo, porque o amor, né? O amor acaba segurando a pessoa, né? Então se a igreja não tem amor, não sabe reverenciar, não sabe tratar quem chega, não tem cuidado das pessoas que chegam, amados, fica difícil. Então está aí o meu recado de Deus para você, uma pequena reflexão sobre ética cristã. Isso faz parte da ética, tanto a ética pastoral, como a ética dos obreiros, pastores, né? Como recepcionar os irmãos. Obreiros não pode estar de qualquer maneira na igreja, você tem que se comportar como um verdadeiro obreiro. Tem igrejas por aí que os diáconos, os obreiros, nem se destacam como obreiro, ninguém sabe quem. Então é bom que os obreiros se destaquem como obreiro, faça o seu serviço para ter dar para o visitante um bom aconchego, né? Para que os visitantes se sintam mais seguros. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.